Pais queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, especial leitura completa da Bíblia. Pais queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, meus queridos. Fecha teus olhos mais uma vez. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, santo, digno de ser adorado, honrado, glorificado, Pai. Nós nos prostramos, nós te adoramos e reconhecemos que o Senhor é Deus, o único e verdadeiro, Pai, que nos tirou de um tremendal de lama, Senhor, viu em nós, porque quase ninguém via, Pai, porque nós somos os loucos, os fracos, Pai, deste mundo, Senhor, os excluídos, Pai. O Senhor nos encontrou, nos buscou, Senhor, nas vielas, nas praças, nas ruas, Pai. O Senhor nos tirou de um tremendal de lama, Pai. O Senhor nos purificou, nos lavou e nos deu vestes de louvor, vestes de santidade e nos permite entrar na sua presença, na sala do trono. Nós não temos como retribuir tudo que o Senhor fez por nós, Pai querido. Mas nós queremos te adorar, Pai, com toda a sinceridade, com toda a gratidão do nosso coração, Pai, com todo o fervor, Pai. Te servir, Senhor querido, não apenas, Pai, de lábios, Pai, de boca, mas com tudo que temos e somos, Pai amado. Não queremos ser religiosos, Pai, porque os religiosos não receberam Cristo. Pelo contrário, tinham inveja de Cristo e tudo fizeram para calar. Mas ninguém pode calar Cristo, ninguém pode calar a sua palavra. E por isso que ela está aqui, está ecoando até a eternidade. Nós te louvamos porque fazemos parte disso, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu e derramou sobre a nossa vida o teu Espírito Santo, que é o selo do Senhor, Pai. Que é o Espírito que nos guia à verdade, que é o Consolador, Pai. Aleluia, o nosso amigo Espírito Santo. Pai amado, receba a adoração, Pai. Tudo que nós temos e somos, Pai, receba como uma oferta viva, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar os teus filhos, Pai, esses que estão ouvindo essa oração em especial. Venha abençoar o Ministério Alicerce, Pai, os de perto, os de longe, Senhor. Os que vêm cultuar na igreja física, aqueles que não conseguem, mas têm cultuado de certa maneira pela igreja virtual, Pai. Abençoa-os, Pai, revela, Senhor, a cada um deles, Pai. Fortalece os teus filhos, fortalece a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, e derrama, Pai amado, o teu Espírito Santo, para que eles venham transbordar do teu amor, Pai querido, da tua alegria, Senhor, da tua força. Com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu abençoo os teus filhos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sejam abençoados, meus amados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pega o copo com água, querido, em nome de Jesus. Vamos apresentar a Deus esse copo com água. Meu Deus amado, mais uma vez, Pai, nós apresentamos a Ti esse copo com água. Eu peço que o Senhor venha consagrar, abençoar essa água, esse elemento que teus filhos vão beber, Pai. E quem beber dela seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês. Então, em nome de Jesus, quero lembrar mais uma vez que esse programa é gravado. Então, eu não vou estar dando oi para vocês aqui, né? Porque eu não estou vendo. E vamos continuar a leitura de onde nós paramos, né? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 29. Deixa eu voltar aqui porque eu esqueci ontem, queridos, de dar a palavra-chave. Então, especialmente hoje, né? A gente fez um pouco diferente. Então, Ó, a palavra-chave, então, para você marcar, a de ontem, tá? Não a desse programa, a de ontem. É Adão. Qual que é o número do programa, querido? Então, do programa 259, a palavra-chave é Adão. E a gente vai voltar agora aqui a partir do versículo 29, tá? Já pode marcar a palavra-chave também para não ficar perdido, tá? Protesto. Essa é do programa 260, é isso? Que é o programa de hoje, sexta-feira, que você está acompanhando aí. Então, a palavra-chave de ontem, Adão, e a palavra-chave de hoje, protesto. Pode marcar, me perdoem, tá? Porque nós fomos ministrando ontem, rendeu bastante a leitura, né? Eu tive que parar na metade, senão ia demorar muito, querido, tá? E eu tenho que gravar esse aqui ainda. Então, toma posse aí, em nome de Jesus. Vamos continuar, então. Eu não tinha mostrado para os irmãos. Então, tá aqui, queridos, né? Protesto, né? A de hoje. E daí a de ontem. Cadê? O Adão. Tá aqui o Adão, tá bom? Então, eu não tinha aberto ainda a Bíblia para vocês, né? E a de hoje, protesto. Então, vamos lá, queridos. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 29. Marca aqui, colocou 29 ali? Colocou. Perfeito, para a gente marcar. Pode ler. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles?
E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Ele está falando assim, por que as pessoas se batizam em nome de Jesus se ele é o assunto de ontem, né? Se ele não morreu, por que as pessoas se batizam em nome de morto? Né? E se ele não morreu, por que nós somos expostos a perigo toda hora? Por que a gente está colocando a nossa vida a risco de vida se Jesus não ressuscitou? Ele está falando, presta atenção como isso é sério, né? Versículo 31. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se os mortos não ressuscitam, queridos, viva, essa aqui é a tua vida. Se não existe ressurreição na vida eterna, então coma, beba e morra, usufrua, tente, né, ter o maior prazer nessa vida. Como o Salomão, quando não estava muito bem, ele falava, é tudo vaidade, vaidade. O que resta para o homem se não comer e desfrutar do bem do seu trabalho, trabalho das suas mãos? Mas como nós acreditamos na vida eterna, querido, então a gente trabalha pela vida eterna. Essa vida pode durar 40, 50, 100 anos, querido, né? Aqui poucas pessoas passam disso, né, queridos? Mas o que é 100 anos comparado com a eternidade? É 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, não tem fim isso. Então, por isso que nós labutamos, né, pela eternidade, pela vida eterna. Versículo 32, é isso? Não, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Os ressuscitados terão corpo. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então ele está falando filhos, né? Alguém vai perguntar, mas como que então se ressuscita? Em que corpo que vem? Ele está falando filho quando para uma semente para poder semear, né? Não nasce primeiro se não morrer. Primeiro tem que morrer para nascer. Então, quando você joga uma semente, ela morre e a semente é só uma semente. Depois que ela morre, ela nasce em um outro corpo, que é uma árvore, uma planta. E qual que é a planta? É a planta que Deus quiser, de acordo com a semente. Ou seja, então, se não morrer, não nasce. Então, ele está fazendo essa comparação conosco, né? Mas Deus dá o corpo como lhe aprouver a cada uma das sementes, ó. O corpo apropriado, ó. Aí, versículo 39, vamos trazer para a carne de novo, é uma comparação. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Todos diferentes, igual a semente, tem vários tipos de semente, cada um vai ser a planta que Deus, de acordo com a semente, a planta, o corpo que Deus vai dar. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Umas mais fortes, mas mais fracas. 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Como a semente, se semeia, né, na morte corruptível, pequena, e depois quem vai dar o corpo é Deus. Glória e glória, cada um de acordo com a semente. Tudo que nós fazemos é uma semente. Nós, propriamente, somos semente, querido, né? Versículo 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Diferença. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Glória a Deus. Os vivos serão transformados. Versículo 50.
Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vamos entender isso aqui, queridos. Ó, aqui mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele dá a entender que ele acreditava que ele veria o dia do Senhor, né? Isso já faz algum tempo, alguns anos, tá? Mas ele acreditava e vivia de maneira intensa, esperando que Jesus voltasse. A mesma maneira que eu devo viver é a maneira que você deve viver, queridos, né? Como se Jesus voltasse. Eu tenho a sensação e o entendimento que Jesus está para voltar a qualquer momento, que nós estamos vivendo os últimos tempos. E eu vejo, né, lendo as cartas de Paulo, ele também pensava isso. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ele fala todos dormiremos, se incluindo, ele está incluso aqui, tá? O que é dormir? Morrer. Então ele acreditava que ele poderia ver a volta de Jesus Cristo e participar do arrebatamento, né, junto com a volta de Cristo. O arrebatamento é junto com a volta de Cristo. Nós já lemos isso, tá, queridos? É outra doutrina que está ensinada nas igrejas, que é perigosíssima, que fala que existe um arrebatamento secreto antes da volta de Cristo. Ela não é bíblica, ela não tem base bíblica. Então algumas pessoas pegam algum versículo ali que não diz isso e tentam fazer com que a interpretação se torne essa, de que Jesus vai voltar antes e vai deixar a igreja dele aqui, ou aqueles que não creram, né, para ter uma outra oportunidade. Isso não é bíblico, isso não existe, tá, queridos? Então o apóstolo Paulo, voltando a esse assunto aqui, ele acreditava que ele voltaria com Cristo ele seria arrebatado no arrebatamento da igreja junto com a volta de Cristo, tá? Nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados, isso é fato. No momento, como que vai ser transformado? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar de quando? Quando que Jesus vai voltar? Quando que as pessoas vão se encontrar com ele, né? A última trombeta, queridos. Preste atenção, biblicamente não existe. Você vai lendo, você vai ver como faz sentido somente o arrebatamento da igreja na volta de Cristo. Não tem um arrebatamento antes, querido, não se iluda. É assim que você vê nos filmes, Deixados para Trás. Como que é? Tem outros filmes também, esqueci o nome agora, famosos, antigos, bons, muito bem intencionados, né? Tem essa novela que tem aí no Brasil, que eu assisti, gostei bastante, acreditava que era assim, o Apocalipse, né? Mas não é, infelizmente não é, queridos, né? Quem dera fosse assim, mas na verdade, glória a Deus que não é, porque Deus sabe o que faz, né? Então, no ressoar da última trombeta. Aí diz assim, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aí vão ser transformados, e nós, ele acredita, ele que vai estar aqui, nós seremos transformados. Então o arrebatamento vai fazer o quê? Trazer transformação, queridos, né? Cadê aqui? Deixa eu ver uma coisa. Como é que ele falou aqui? Não. Ó, no momento, no abrir e fechar de olhos, vai acontecer essa transformação. Você já leu daqui em diante, filha? Pode. 53. Não, mas não tem problema. Leia de novo pra gente continuar. 53 eu leio. Pode. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da É imortalidade. necessário. 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Só um pouquinho, Felipão. É necessário, queridos, né, que esse corpo corruptível... O que é corruptível? Que tem corrupção, sujeira. Lembra que nossa carne milita contra o nosso espírito. Nós estamos militando para nós agradarmos a Deus. Estamos lutando. Então, ele vai se revestir de incorruptibilidade. O que é isso aqui, pastor? Não vai ter corrupção, vai ser perfeito. Corpo glorificado. Então, vai ser glorificado. E quando isso acontecer, então se cumprirá... quando o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Então a vida venceu a morte de tal maneira que colocou debaixo dos seus pés. E a morte, lembra que é o último a ser derrotado por Cristo, tá? Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Forte isso, né, querido? Por que a morte é tão forte? Por causa do pecado. O pecado sustentava a morte, né? E a força do pecado é a lei, que mostrou que é errado. Isso aqui é errado. Antes as pessoas não tinham muita certeza do que era certo e errado. Mas Deus precisava mostrar para que as pessoas entendessem o que é certo e o que é errado. 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Glória a Deus. Não desista, querido, né? Persevere, continue com Cristo, que a recompensa é muito grande. 1 Coríntios, capítulo 16. Acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Vai mudar o assunto aqui, versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Presta atenção, querido. Então ele vai falar a respeito, né, voltando sobre a oferta, né? É uma obrigação da igreja ajudar as outras igrejas, tá? As mais fracas, tá? Especialmente Jerusalém. Se a Jerusalém está passando luta, nós, como herdeiros dessa promessa que os judeus receberam, nós temos como obrigação ajudar, queridos, tá? Aí ele diz assim: quanto à coleta para os santos, fazer isso também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha a parte em casa, separe. E como que eu tenho que fazer? Qual é o valor da oferta? Conforme a sua prosperidade. Lembra que Jesus falou que aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha, por isso ela ofertou mais que tudo, mas era apenas 2 moedinhas. Ela deu tudo que ela tinha, então ela foi a que mais ofertou indiscutivelmente. Enquanto pessoas colocavam grandes quantidades, mas colocavam o que lhes sobrava, não chamava atenção. Por quê? Porque Deus ele conta dessa maneira ali, queridos, ó. Conforme a sua prosperidade. Se você é rico, oferte conforme Deus te fez rico. Se você é pobre, oferte como Deus te fez. Honre a Deus conforme a sua prosperidade. Tenha esse entendimento na sua vida. Não é porque você dá uma oferta muito maior na igreja que você é melhor. Se Deus te enriqueceu, é tua obrigação fazer isso. Porque senão vai ser incompatível com o que Deus está te dando. Então Deus ele vai fazer o quê? Então, se ele está dando uma oferta menor, então eu vou colocar de acordo com... Para ele não pecar, eu vou diminuir a condição dele. Por isso vocês entenderam por que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque ele precisa entender essas coisas. Se ele não entender essas coisas, ele vai ser difícil ele entrar no reino dos céus. E vai ajuntando, tá, queridos? Para que não se façam coletas quando eu for. Quando o apóstolo estiver ali, ele vai vir para pregar a palavra, não é para ficar juntando coleta. Para que depois o inimigo ia falar: olha, o fulano veio aqui para pegar dinheiro, olha, não vai perder tempo fazendo coleta, sendo que ele pode estar abençoando, orando, impondo as mãos e ensinando. É forte isso, queridos. Olha que lindo esse entendimento, queridos, né? Aí quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes, né? Aqueles que foram inscritos e precisarem mesmo, foram entendidos que os irmãos que precisam. Se convier que eu vá, também eu vou. Se Deus quiser que eu vá, eu também vou. Mas se não, fique em paz. Os projetos de Paulo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Acerca de Timóteo e Apolo. E se Timóteo for, pede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que foste ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Lembra do Apolo? Nós somos de Paulo, nós somos de Cefas, nós somos de Apolo, né? Paulo, Apolo, Cefas e outros são de Cristo. Ele falou: ainda bem, eu dou graças a Deus que eu não batei muito de vocês. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Né? O importante é Cristo, queridos. Foi Cristo que morreu e ressuscitou por vocês.
Então, era, acho que em Romanos, né? Mas o Apolo era um irmão, um grande homem de Deus e também amigo, né, de Paulo, né? Porque nós somos, queridos, irmãos uns dos outros, né? As exortações finais. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Lindo esse aqui. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Estéfanas, Fortunato e Acaico. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagram ao serviço dos santos. Que também vos sujeitais a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Lindo esse aqui, querido. Então, eu estou mandando para vocês, ó. O Estéfanas, né, Fortunato e Acaico, está falando, eles são as primícias, tá? E se consagraram ao serviço do Senhor. Filhos, sujeite-se a eles, né? Porque eles trabalham para o Senhor, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Sujeite-se aos obreiros, sujeite-se àqueles que trabalham na obra de Deus, né? Hoje existe essa questão, né? Eu que me mando, eu sou dono de mim mesmo. Não, querido, você tem dono, e o teu dono chama-se Jesus Cristo. E ele colocou hierarquia, querido, ele colocou pessoas representadas, das quais todas elas vão prestar contas a Deus, a Jesus Cristo, para que possa cuidar da igreja, ajudar, querido. Você vê como a importância da igreja, nós estamos lendo a importância da igreja, querido, né? Hoje tem muitos desigrejados, a igreja somos nós, vou colocar assim, né? Porque é mais ou menos assim que fala. Então não, querido, nós somos membros do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Não, você é membro do corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E outra coisa, nós vimos a importância da ceia. Jesus falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Versículo 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Eles honraram o que faltava daquilo que esperava de vocês. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como este. Saudações e a bênção. As igrejas da Ásia vos saudam, no Senhor... Saudam. No Senhor muitos vos saudam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa dele. Todos os irmãos vos saudam, saudai-vos uns aos outros como ósculo santo. O que é ósculo santo? É um beijo respeitoso, ósculo santo. Um abraço, um beijo respeitoso, ósculo santo, sem maldade. 21. A saudação escreva eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Graças do Senhor Jesus seja convosco, meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Ele leu rápido aqui, mas significa assim, ó: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maldita, ponto. Aí Maranata é outra coisa que anátema. Então Maranata, glória, ora vem Senhor Jesus, né? Então glória a Deus. Opa, propaganda. 2 Coríntios, ó, então, né, encerramos o 1 Coríntios, queridos, vamos entrar agora no livro de 2 Coríntios, né? Tá cedo aqui ainda, dá pra gente nos aprofundar nessa leitura aqui. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Glória a Deus, querido. Se você está sendo participante das lutas, querido, você pode ter certeza que vocês vão ser participante também da consolação.
né, o Paulo ali, sofrimento, por exemplo, quando ele foi preso, queridos, né? Então a igreja sustentava ele, muitos ajudavam, iam visitar, né? Estavam junto com ele, onde ele escreveu muitas cartas, da qual nós lemos hoje, temos, né, como inspiradas por Deus. Então, aquelas pessoas ali que honravam ele, sustentavam ele ali, queridos, né? E foi um orgulho para Paulo. Lembra que nós lemos, né, já na quarta-feira, né? Que Paulo falou assim: eu não quero que ninguém me sustente, né? Ninguém vai me tirar essa glória, ele falou, né, dessa maneira. Nós lemos no programa de antes de ontem, né? Então, no final, ele teve, as pessoas não teve como, né? As pessoas, ele estava preso, então ele vivia da igreja, da obra de Deus, literalmente mesmo, né? Mas com esse entendimento, né, queridos, né? Glória a Deus pela obra de Deus na vida do Paulo, né? A esperança é que é isso, né? Que nós somos participantes dos sofrimentos, nós também vamos ser da consolação, porque Deus sabe consolar, que Ele sabe abençoar, sabe retribuir. Então, da mesma maneira, vai chegar essa bênção para todos, né? Que estão juntos, né? Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Imaginaram que iam perecer ali, né? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Luta que eles passaram. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Glória a Deus. A sinceridade de Paulo. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte não nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Olha que lindo isso aqui, né? Entenda essa situação, querido. Glória a Deus pelos pastores que dedicam a vida para servir a obra de Deus e cuidar do povo, querido, né? É a glória do povo. E o povo vai ser a glória dos pastores no dia do Senhor, quando eles alcançarem a salvação. Porque foram fiéis, queridos, né? É essa a nossa relação espiritual que nós temos uns com os outros, queridos, né? Então honre, né, vocês, meus amados, que são de outros ministérios, também do nosso, né? Honre os pastores, queridos, né? Honre os líderes, né? Porque essa é a situação de uns para com os outros, né? Glória a Deus por isso. Paulo explica a sua demora em ir a Corinto. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e, por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Você vê que é complicado, né? Que o apóstolo Paulo ele estava falando aquilo ali para entender como que é a relação dos líderes com a igreja, uma glória de um e a glória do outro, querido, né? Porque sempre tinha pensamento diferente, entende? Por que Paulo vem aqui? Ele vem aqui para tomar nosso dinheiro, ele vem aqui para isso, para aquilo. Aí ele mudou, viu? Ele falou uma coisa, depois mudou. Isso é terrível, querido. Isso existe em todas as igrejas, né? Irmãos, né, vocês que estão ouvindo, toma posse para que vocês não venham trazer escândalo, né? Jesus diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo, né? Aí ele diz assim, por acaso em mim tem o sim e o não? Ele está falando, né? Não, Deus é fiel. A palavra de Deus não tem sim, não. Tudo tem um propósito. Versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração.
Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Olha que interessante. Pode terminar. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto, pela fé já estáis confirmados. Ele não vem, ele não está preocupado, né, ele não pode. Não, queridos. Tudo é questão de Deus. Agora, falando isso aqui, eu lembro, queridos, né, da nossa igreja. Nós temos igreja lá em Maringá, temos igreja em Bituruna, né, Campo Mourão, Matinhos, né, Paranaguá. E no início eu consegui aí, acho que todo mês, ou mês sim, mês não. Logo em 2017 era. Depois, financeiramente, a gente não tem condição. Depois não é questão financeira, querido. É sempre uma questão de Deus. Quando Deus prepara, vai dar certo. Ele tem um propósito. Graças a Deus pelas igrejas que nós temos hoje. Nós tínhamos igrejas em outros lugares que não suportaram, né? Pela falta de nós irmos. Não, o pastor não vem aqui, não, porque não sei o quê. Sempre tem um motivo ou outro, queridos, né? E acabam não se sujeitando àquela autoridade que foi colocada naquele lugar, né? Lá em Maringá tem o pastor Nilton, ele é autoridade lá, ele representa a Deus, representa a mim, né? Eu represento a Deus no Ministério Alicerce, o pastor Nilton representa a Deus e a mim em Maringá, o pastor Guilherme representa a Deus e a mim em Bituruna, né? E assim por diante, querido, né? Eu cuido de Paranaguá, cuido de Matinhos, o pastor Nilton também cuida de Campo Mourão. E às vezes as pessoas ficam pesadas, mas o pastor não... É o que o apóstolo Paulo está vivendo. Eu não fui, não é porque Deus não quis. E foi para vos poupar, né? Tanto financeiramente, queridos, porque não é fácil quando a gente vai. Não é fácil. Quando eu vou visitar mesmo, não é fácil. Precisa ser um dinheiro grande e a gente não tem sobrando. Amanhã, depois, futuramente, se tiver um dia sobrando, né? Vai estar, com certeza vai estar investido, mas se a gente tiver mais condição, vai ser diferente. Mas conforme a condição que Deus dá hoje, glória a Deus pelo que Deus nos dá hoje, queridos. Porque tudo que a gente precisa, Ele já nos dá para fazer a obra dele. Seja muito ou seja pouco, querido, tudo que nós precisamos nós já temos. E glória a Deus por isso. 2 Coríntios capítulo 2. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Aí o apóstolo Paulo ele tem essa questão, né? Tipo assim, não, quando eu for aí eu não quero estar triste com vocês, eu quero resolver essa situação. Versículo 2. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Ou seja, eu espero que vocês me alegrem por causa das minhas lutas e tribulações, das minhas dificuldades, as limitações que eu queria estar aí, mas então Deus sabe que eu não quero quando eu estiver triste, vocês estejam tristes comigo. Porque quando eu for, vocês não vão me alegrar, se eu espero de vocês, né? Então eu não vou ser bênção para vocês. 3. E te escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que me deveriam alegrar, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ou seja, né? Não vocês fiquem tristes, eu estou aqui sofrendo, estou em luta por causa do que eu estou ouvindo, que eu sei que é o pensamento de muitos de vocês. Mas eu não quero entristecer vocês, a igreja que estão firme, mas para que vocês conheçam o amor, letra minúscula, o amor dele, né? O amor que eu consagro em grande medida. Eu amo muito vocês, meus filhos, né? Não quero que vocês se percam, que vocês pensem mal de mim. É como pai, querido, né? Pastores são pais, bispos são pais, apóstolos são pais. O penitente deve ser readmitido na igreja. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos o desígnio. Então você vê que aqui é uma situação diferente da que nós vimos a semana passada, né, se eu não me engano. Aqui se a pessoa penitente, aquele que fez erro, cometeu um erro grave ali no meio da igreja, mas se arrependeu e está mostrando que se arrependeu, perdoem, queridos. Não esqueçam o problema, tá, queridos? Esqueçam, porque a nossa fé, a base da nossa fé, um pilar da nossa fé chama-se perdão, tá? Sem perdão, ninguém recebe perdão.
Mais aquilo que nós lemos na semana passada, de alguém que possuía a mulher do seu pai, e ele agia de maneira soberba, não se consertava, aqueles entregaram para Satanás, porque ele não tinha arrependimento. Ele achava que ele estava certo, ele não presta conta para ninguém, não presta conta para ninguém, a igreja não manda nele, então Satanás manda, e nós entregamos você para Satanás. Por quê? Porque na verdade, não é que eles entregaram para Satanás, eles mostraram para ele qual era a situação dele. Porque quando você não está na bênção de Deus, você está na bênção de quem, queridos? Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus disse, todo aquele que achar em mim motivo de escândalo, seja maldito, anátema. Ou seja, se eu concordar com quase tudo que Jesus fala, mas tem uma coisa que eu não concordo, então eu não recebo a bênção dele, eu estou em maldição. A condição para mim ser abençoado por Cristo é me sujeitar a acreditar nele em toda a questão. Tem coisas que eu vou entender, tem coisas que eu não vou entender, mas em tudo eu devo o quê? Me sujeitar e crer, receber. Entender depois, se Deus quiser. Mas agora é só obedecer, Senhor, eu creio em Ti, Tua palavra disse, então é verdade, ponto final. Ah, mas o que você pensa? Não importa o que eu penso, importa o que Jesus falou. Se Ele me deu uma ordem, uma direção clara, eu só obedeço. Isso vale para a autoridade, queridos, né? Como pai. Você acha que o pai tem que ficar explicando para filhos pequenos tudo que ele vai fazer? Não, olha, eu não quero que você fique depois das 10 acordado, eu quero que você vá dormir. Eu não quero que você vai sair, você volte tarde. Eu quero tal hora, eu quero você em casa. Ah, mas por quê? Porque o pai do meu amigo diz que ele pode voltar a hora que ele quiser. Não importa, só obedeça, é minha ordem, ponto final, o pai fala. Não é verdade, queridos? Deus é semelhante, tem coisas que nós não entendemos, não adianta explicar. Então só obedeça, é isso que Deus espera de nós, né? Ó, eu quero ver se vocês são obedientes, está escrito aqui, ó. Então como que nós vamos mostrar obediência? Perdoe, queridos, porque é essa a vontade de Deus. Perdoe, engula o que o fulano fez, foi ruim, foi mal, foi. Então, mas perdoa, porque ele se mostrou arrependimento, ele está arrependido. Forte isso, né, queridos? Versículo 10, já foi, né? A tranquilidade de Paulo não encontrando Tito. Perdão, falei errado. A intranquilidade de Paulo não encontrando a Tito. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. A vitória de Cristo no ministério apostólico. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não temos como tantos outros, mas não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Mercadejando, não é ruim, é verdade, tá certo. A palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que linda essa parte, né, queridos? O ministério apostólico é o bom perfume de Cristo, né? Mas também os crentes também são, né? Os que se perdem, né? Tanto, para nós que somos para com Deus, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto somos perfume nos que são salvos, também naqueles que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, os que se perdem. Para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Que lindo, né? Porque nós não estamos como tantos outros, queridos, mercadejando a palavra de Deus, né? Fazendo dela comércio. Os apóstolos não estão mercadejando, eles têm um propósito, queridos, né? E falam com Deus. As pessoas não entendem, queridos, né? Que o ministério apostólico é um ministério direto com Deus. E muitas vezes comparam o apóstolo, queridos, com alguém que está recebendo ordens de homens, queridos. O apóstolo recebe de Deus. Deus o orienta, ele vai e fala e ministra com todo o temor e tremor. Quantas vezes aqui a gente traz algumas coisas, queridos, como a respeito que eu comentei, acho que nesse programa mesmo, que eu fiz agora 3 seguidos, esse programa é gravado, tá, querido? Esse, né, na verdade nós fazemos ao vivo, mas esses quarta, quinta e sexta, né, foram gravados porque eu estou em viagem. Então, eu estava falando ali do que era, agora eu voltei o assunto ali, perdi o que eu estava falando sobre o gravado. Aquela situação ali. Porque nós não estamos mercadejando, né, a palavra de Deus.
né? Muitas pessoas têm mercadejado, né? Feito por dinheiro. Tá falando dos apóstolos. Os apóstolos prestam conta, queridos, né? Eu estava falando a respeito da vinda de Cristo, isso, né? Ou seja, Deus me revelou que a vinda de Cristo, o arrebatamento vai ser junto com a vinda de Cristo. Então, tenho que falar. Eu acho lindo aqueles filmes que falavam do arrebatamento secreto. Claro que eu acho, mas não é assim. E eu não posso ensinar uma mentira ou ensinar uma ilusão. Então, é dessa maneira como Cristo mostrou. Então, às vezes o apóstolo ele traz uma interpretação que a religião distorceu, o apóstolo tem que voltar a trazer ela para a realidade, para o original. E daí, muitas vezes, ele é perseguido, ele é mal compreendido, mas é Deus que falou. Né? Se Deus ministrou, que vai... Pastor, eu vou te explicar o que está escrito ali, assado. Pode me ajudar, queridos, tudo bem, mas se Deus já me deu uma direção naquela área, você vai me explicar o que Deus explicou? Você acha que eu vou dar ouvido a você ou vou dar ouvido a Deus? Vocês estão entendendo isso, queridos? Como é sério isso, meus amados? Amém? Então, toma posse, meus queridos, tá? Em nome de Jesus Cristo, essa palavra. E vamos, né, encerrando, né, por aqui. Já leu o versículo 17? Já. Então, glória a Deus, querido, né? Glória a Deus, então. A partir de segunda-feira, 2 Coríntios, capítulo 3. A palavra-chave eu já dei. Eu vou só falar novamente, para que se você não marcou, para você guardar. A palavra-chave do programa 259, o de ontem, queridos, que eu esqueci de falar, tá? É Adão, de ontem. E a de hoje, desse programa, que é o 260. Protesto. Então, marca ali. E depois, quando eu voltar de viagem, segunda-feira, a gente coloca o link para você concorrer à Bíblia, queridos, tá? Deixa eu mostrar a Bíblia aqui. O missionário Mauro, lá de Bituruna, que ganhou. E tá aqui a Bíblia, né? Com marcador, Bíblia linda, né? Revista e atualizada, que eu gosto dessa versão. Com letra gigante, né? Bem bonita aqui, com marca. Que também atrás aqui é concordância, mapas, tudo, né? Tá aqui bem... Uma Bíblia top. É a Bíblia que eu compraria para mim. Na verdade, eu tenho Bíblia dessa aqui. As que eu tenho são iguais dessa. Tanto nos púlpitos, né? Como eu levo para cá e para lá. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês, então. Fiquem com Deus, meus amados. Toma posse, meus amados, dessa leitura, desse programa, né? O programa é um pouco mais curto mesmo, porque a gente consegue ler mais, porque no início eu só faço a oração e já começo a leitura. E normalmente, quando é ao vivo, a gente conversa, eu dou um oi para todo mundo, vou, né, cumprimentando todo mundo, tá bom, queridos? Então, por isso que fica um pouquinho mais curto, mas a palavra não faltou em nada, tá? Glória a Deus por isso. Faz assim com as suas mãos para receber. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo, a unção e o entendimento dessa palavra, seja e esteja na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus, queridos. Deus abençoe vocês e até segunda-feira. Para alguns, até domingo no culto, tá? O pastor Veiga vai estar ministrando em Matinhos, às 9 horas da manhã, e eu já vou estar aqui em Paranaguá, ministrando às 6 horas da tarde aqui na sede em Paranaguá. Fiquem com Deus até domingo e para alguns até segunda.